Muito bem, olha, agora a gente vai falar de história bacana, história do Brasil, história de Mato Grosso do Sul. Já se passaram quase 150 anos desde a retirada da Laguna, um dos episódios mais conhecidos da Guerra da Tríplice Aliança. E para relembrar esse período, o Exército Brasileiro organizou uma expedição, percorrendo o caminho feito pela tropa brasileira. A nossa equipe acompanhou tudo e você assiste aqui na MSTV. O passeio começou pelo Cemitério dos Heróis, em Jardim, tombado como patrimônio histórico material do Brasil. É solo que foi molhado pelo sangue de patrícios nossos, de compatriotas nossos que morreram para que o Brasil permanecesse independente e livre. Aqui foram sepultados os líderes de um dos episódios mais dramáticos da Guerra da Tríplice Aliança, a retirada da Laguna. Havia informações de que na invernada da Laguna existia o gado. Assim, houve a entrada em território paraguaio, não havia o gado que se esperava. Havia sim a cavalaria paraguaia, a qual, por emboscada, impôs severas perdas. Diante dessa situação, os militares brasileiros, abatidos pela luta e doenças como a cólera, resolveram se retirar do território paraguaio. Toda a história foi relatada em um livro, escrito por Visconde de Tuná, que aqui foi o guia do nosso passeio. Depois da morte dos líderes, os militares que tinham sobrevivido precisavam de comida que já estava escassa. E eles tinham um desafio pela frente, atravessar esse rio aqui, o Rio Miranda, porque do outro lado ficava a fazenda de Guia Lopes, onde tinham vários pés de laranja, que eles acreditavam que poderia servir como alimento e também remédio para as doenças. Refizemos o mesmo caminho usando uma ponte, mas naquela época os militares atravessaram nadando. Muitos ficaram pelo caminho. Relembra tudo, né? Você tá vendo, presenciando, que eles falam bastante, né? Na sala de aula. Os obstáculos enfrentados pelos militares nunca acabavam. Os paraguaios! Depois de muito esforço, finalmente os militares brasileiros chegaram à fazenda de Guia Lopes, onde montaram acampamento. Ela fica no município que leva o nome do herói, Guia Lopes da Laguna. Aqui, os homens encontraram as laranjas. No sumo da casca, e eles, como estavam com a fome canina, eles não chupavam, comia laranja com casca e tudo. Daqui para frente, a cólera foi desaparecendo. Uma trégua para uma história que estava longe de ter um fim. Seguimos viagem até a cidade de Niuaque, distante 50 quilômetros de Guia Lopes da Laguna. Foi para lá que os sobreviventes brasileiros seguiram a pé em busca de dias melhores. Mas quem chegou primeiro foi a tropa paraguaia, que ainda tinha um grande arsenal e cavalos. Os invasores mataram muitos moradores, destruíram a cidade e foram embora. Os militares brasileiros que não sabiam do ocorrido foram surpreendidos com a situação de caos. Eles ajudaram os moradores e tentaram recompor a cidade. Durante esse trabalho, uma nova cilada tomou a vida de mais combatentes. Os militares que morreram na emboscada foram homenageados com este monumento aqui. Ele foi colocado exatamente no ponto onde ficava a igreja de Niuaque. Alguns críticos possam dizer que ela tenha sido uma derrota tática. Do ponto de vista estratégico e do ponto de vista político, do ponto de vista psicossocial, ela foi uma grande vitória, porque nós mostramos o que o povo brasileiro é capaz de fazer na vicissitude, na dificuldade. A apresentação na praça central do município teve participação de militares e também de muitos moradores. É histórico, né? Histórico, que é a realidade que aconteceu. Quem veio assistir se emocionou com a história. Encantador, estou emocionada, muito lindo mesmo. Já se passaram quase 150 anos. Esta pedra, que fica em Porto Canuto, na cidade de Anastácio, é o marco do fim da retirada da Laguna. Aqui, os poucos sobreviventes foram resgatados. Representa o sacrifício, o esforço do nosso povo, o seu valor perante as dificuldades. E isso serve para lembrar que podemos vencer sim os obstáculos.